Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Expressão Universitária da URI Erechim. E hoje para falarmos sobre um tema extremamente importante, desenvolvido em parceria com a Unimed Erechim e a nossa universidade, que foi o Innovation Day, que foi concluído, projeto concluído, no último dia 24 de outubro, no Salão de Atos da Universidade, onde foi apresentadas ideias e inovação em saúde. E uma das pessoas presentes para esse projeto, que veio, além de avalizar, veio trazer a sua experiência também a respeito de inovação. Eu me refiro ao Dr. Leonardo Aguiar, médico e cirurgião plástico pelo Instituto Ivo Pitangui. Bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui conosco no programa Expressão Universitária. O que o senhor achou desse projeto e que contribuição o senhor está deixando aqui para a universidade, para a nossa comunidade, para a Unimed? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E o projeto ele foi muito interessante e, mais do que interessante, ele deixou um legado para a universidade, para os alunos, para a Unimed, para todos os parceiros. Por quê? O projeto trouxe algumas metodologias, algumas formas de trabalhar que são utilizadas no mundo inteiro. Utilizadas no Vale do Silício, onde é um dos berços da inovação mundial, utilizadas na Europa, no Canadá. As metodologias para se criarem tecnologias, para se criarem inovações. E depois que você aprende um método, depois que você aprende a forma de fazer, você consegue executar isso por muito tempo. Então, o mais importante foi a metodologia que foi aplicada e os alunos entenderam isso, a comunidade entendeu a metodologia e ontem já apresentaram vários produtos e serviços. E o que eu trouxe ontem foi assim, a minha experiência com os alunos também, nessa questão de inovação, de tecnologia, e foi muito interessante o resultado que aconteceu ontem. Não só o resultado das amostras das tecnologias, mas o resultado da conexão entre os alunos, os professores, todos os parceiros, os da universidade, enfim, tudo que a gente chama de ecossistema. Então isso a gente fala que está amadurecendo o ecossistema, que está conectando essas pessoas para que, no final da história, trazer inovação, trazer tecnologia, trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Eu só quero adiantar que me parece que está sendo amadurecida a ideia de que a partir do ano que vem esse projeto envolva toda a universidade, todos os cursos. O que isso representa? Porque nós estamos falando de cursos da área da saúde neste momento. Então, o envolvimento dos demais cursos mostra que realmente nós temos que atuar de forma conjunta. A solução, às vezes, pode estar lá numa área que a gente esqueceu. Então, é exatamente isso, a gente chama de cadeia de valor da saúde. A cadeia de valor da saúde está mudando e está sendo entendida como muito mais do que o remédio, muito mais do que o médico, muito mais do que o hospital.
a gente começa a entender que quem entrega a saúde é nutricionista também, fisioterapeuta, psicólogo. Além disso, tem o gestor do hospital, o pessoal do administrativo, que faz com que as contas entrem, que as contas sejam pagas, os investimentos, as compras. E você começa a entender, poxa, tem o pessoal do design, que é super importante na questão da inovação, mas não é só design de produtos, é design de serviços, para você criar um melhor atendimento. Quem não gosta de ser bem atendido? Então a gente começa a entender que todos os outros alunos, todos têm papel importante na inovação. E não ficar só restrito na área médica, isso é sensacional. Ou melhor, na área de saúde. Então, a universidade está no caminho corretíssimo. E outro detalhe, tanto que a universidade está adotando uma nova sistemática, que é a mudança até da grade curricular, onde está transformando o aluno em agente de formação da sua própria formação. E esse projeto vem contribuir realmente para que o aluno possa ser responsável e possa ampliar o seu interesse, contribuindo com o seu aprendizado, mas especialmente contribuindo com a sua comunidade. Então, acho que esse é o ganha-ganha, que é o principal de tudo isso. É interessante como a universidade está sendo muito inovadora e disruptiva. Inovadora, trazendo tudo isso que a gente falou, o que é disruptiva? Ela está mudando um conceito. Qual era o conceito antigo? O conceito antigo era que o aluno ia para a universidade, vou receber todo o conteúdo, recebi o diploma, estou com a vida ganha, não preciso fazer mais nada. Agora não. A universidade vai te ensinar os métodos e vai te mostrar os caminhos. Quem vai escolher o caminho, quem vai caminhar é o aluno, a universidade vai estar do lado. Muda o conceito de ser passivo e agora eu sou ativo. E aí o aluno vai co-criar com a universidade a sua formação. E quando você co-cria, esse é um dos conceitos mais atuais da inovação, você co-cria um produto ou um serviço, o aluno se sente dono. E quando você se sente dono da sua formação, você se responsabiliza. Responsabiliza pelo sucesso e pelo insucesso. Se eu não dei certo, não foi culpa da universidade ou do professor, foi culpa minha. Mas se eu dei certo, também não foi só culpa da universidade, também é mérito meu. Então isso é muito bacana e cada vez mais a gente está vendo isso em várias empresas, indústrias, esse papel de trazer o consumidor, que nesse caso é o aluno, para dentro para co-criar o seu processo. O senhor diria então que aquele aluno que realmente perceber que ele tem que ser agente da sua própria formação, tem grandes oportunidades de obter o chamado sucesso, porque hoje existe um conceito de que sucesso é ter o melhor salário, é passar num concurso que pague bem, ou numa instituição pública, etc. Mas não é bem assim. Quer dizer, você pode ser o agente transformador ou até criar a sua empresa, a sua organização, seja dentro de uma outra organização, mas contribuindo. Eu acho perfeita essa colocação e até vou extrapolar esse conceito, porque eu não acredito que é só o aluno que seja responsável, vai co-criar, vai ter sucesso. Qualquer pessoa, em qualquer área, quando ela assume a responsabilidade sobre a sua vida, ela vai ser responsável pelo sucesso ou insucesso da sua vida. Qualquer pessoa, em qualquer área. E eu acho que isso é um dos grandes, entre aspas, defeitos de nós latino-americanos. Porque nós, latino-americanos, gostamos de receber tudo do governo, o governo vai dar saúde, o governo vai dar educação. Patrocínio, né? Exatamente. E por um lado isso não é bom, não é saudável, porque o governo não vai dar, o governo não vai, ele vai facilitar. A partir do momento que nós iremos fazer, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha educação, claro que o governo vai ajudar, claro, mas eu vou me responsabilizar pelo meu sucesso. Desempenhando o seu papel, né? Com certeza, em qualquer área, em qualquer nível. Então isso é muito importante a gente mudar esse paradigma de que eu recebo tudo e se der errado, a culpa é do outro. A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Ou se deu errado, onde é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer? Tem coisas que eu não consigo fazer, mudar alguma lei federal, o que eu posso fazer é votar bem.
Por exemplo, entrando no ramo da política. Eu não posso mudar o sistema de saúde, mas o que eu posso fazer? Eu posso cuidar da minha saúde ali no dia a dia. Eu posso caminhar, descer 2 pontos antes, caminhar com os amigos. Eu posso comer meu churrasco, tomar cerveja, mas não precisa ser todos os dias. Eu posso organizar, sabe? Eu posso ter minha qualidade. E quando eu comer meu churrasco de final de semana com a família, eu aproveito sem culpa. Eu aprender a gerenciar essa situação. O senhor não diria que estes costumes deveriam começar lá dentro do nosso seio familiar? Ah, com certeza. E aí a gente começa... E aí que começam também os bons e os maus vícios, né? Com certeza. E aí a gente começa a falar... O que está acontecendo a gente está trazendo os conceitos, como você bem falou, de administração, da tecnologia, para a área da saúde. E os conceitos de administração para dentro da família. Mas é óbvio, porque a família é como se fosse uma empresa, ela tem um conceito de união, ela tem que funcionar bem. Não é a empresa no sentido de gerar riqueza, gerar lucro financeiro, mas a riqueza, qual é a riqueza da família? Qual é o objetivo? É a união, é o amor, é o respeito, é a conexão, é a saudade. É isso que a gente quer dentro da família. Então, quando a gente começa a ter hábitos familiares saudáveis, meu Deus, tem coisa mais gostosa que você sentar com a sua família e tomar um chimarrão de manhã cedinho, no final da tarde, colocar a conversa em dia. Isso não tem preço. O senhor é gaúcho? Eu não sou gaúcho, mas eu sou quase gaúcho, porque fiz faculdade aqui em Pelotas, na Católica de Pelotas, então tem uma parte do meu coração gaúcho. Mas não torce por nenhum clube nosso, né? Eu torço para o Chavante, para o Brasil de Pelotas. Que bom. Falando em clube, também, a gente fala em gestão e inovação, isso também se deve. Os clubes normalmente de sucesso são os que adotam inovações. Só que essas inovações, às vezes, deveriam ser perenes. Exatamente. Assim é na nossa família, na universidade, na nossa empresa. Deveria. Então, o sucesso de um clube, citando o exemplo dos clubes, né, é muito momentâneo. Isso se deve e isso nós temos o exemplo do país, o exemplo do Estado, que não tem essa sequência. O senhor diria que esse tipo de atitude de administração da inovação deveria ser colocado de forma perene, ou seja, e não interpretarmos isso como um impedimento para que se tirem as vantagens de determinadas castas da nossa sociedade, especialmente política. É sensacional essa tua pergunta, que a gente consegue extrapolar para mais coisas ainda. Por exemplo, quando assume um governante no Brasil, ele tem um projeto de governo, ele não tem um projeto de Estado. Quando a gente está em relação à nossa saúde, a gente tem um projeto, eu quero ganhar ou perder peso, eu não tenho um projeto de viver 100 anos e de correr uma maratona aos 100 anos. A gente é uma visão muito reducionista, uma visão muito limitada, uma visão muito curtinha. Eu só consigo ver o que está na minha frente, eu não consigo enxergar o todo. Estou preocupado com esses 4 anos de mandato e ponto. Só que depois, dependendo das atitudes que eu tomar nesses 4 anos de mandato, independente do partido, independente do que aconteça, isso vai ter uma repercussão nos próximos 15, 20, 30 anos. E isso pode prejudicar de uma forma muito severa o que está acontecendo. E a gente tem exemplos, eu não vou falar no Brasil para não entrar no mérito, mas vamos falar, por exemplo, da China. Hoje em dia, tudo que a China está colhendo foi que eles investiram lá atrás. E tem o exemplo da Coreia do Sul, tem o exemplo do Canadá, o exemplo dos Estados Unidos. O que eles investiram na educação, o que eles investiram nas pessoas. E aí é o que a gente fala. O melhor legado e o maior investimento é na educação, na transformação das pessoas e principalmente em desenvolver cidadãos, pessoas que tenham senso crítico e consigam entender as informações na sua profundidade. Entender o que está acontecendo naquele momento. Entender o que a gente fala que quando o problema político não é um partido A ou B, o problema é o sistema político, vem desde forma de votação, a informação que as pessoas recebem, como recebem para votar. O problema de saúde não é falta de hospital, o problema de saúde é muito maior, é o sistema de saúde. A gente começa a entender uma forma sistêmica, uma forma complexa e a gente consegue
atuar nas diversas pontas. E saúde é igual. Mais uma vez o senhor reforça de que é com parcerias como essa da universidade com a Unimed que a sociedade acaba tendo um ganho realmente de forma expressiva. E é isso que o senhor tem percebido nas suas andanças por aí, na sua formação, nas suas ações desenvolvidas por todo o país. O senhor teve um exemplo muito positivo que foi trabalhar com o Dr. Ivo Pitangui. Exatamente. Esse é outra coisa. Eu tinha anotado aqui para falar sobre o Dr. Ivo. Sempre foi uma pessoa de uma humildade, de uma... eu acho que o senhor pode falar mais a respeito disso, porque não são só os médicos, não são só os jornalistas, é a comunidade, é o político. Se tu não tiver a humildade para encarar a situação, as coisas tendem a não dar certo. Exatamente. Eu acredito que a humildade literalmente faz a gente descer do salto alto e faz a gente começar a olhar as pessoas na altura dos olhos e aprender. Quando você é humilde, você está aprendendo o tempo inteiro. Você é como se fosse uma esponjinha. A partir do momento que você perde a humildade, que você fala assim, eu já sei tudo, já fiz tudo, aí você está fadado ao ter o insucesso, a não enxergar mais, a se desatualizar. E o professor Ivo Pitangui era uma pessoa incrível, muito mais do que cirurgião plástico. Ele ganhou vários prêmios como o grande educador brasileiro do século. Então ele era da Academia Brasileira de Letras, ele andava, ele fazia hipismo, ele era faixa preta de karatê, ele mergulhava, ele jogava tênis, fazia esportes, escrevia livros e, enfim, além de fazer cirurgia plástica, desenvolver método, ter escola de cirurgia plástica, mas ele estava sempre aprendendo e se cercando de pessoas que agregavam e estavam ensinando, e ele ensinava muito. E tinha um detalhe, e isso me deixa muito feliz, muito emocionado. Nós tínhamos, na época da residência, 40 e poucos professores, mas só ele era chamado de professor. E ele amava ser chamado de professor, do professor. Então a gente falava, o professor chegou, o professor está aí. E ele amava porque ele sabia da importância do papel do professor, da educação. Então isso, quando eu voltei, voltei dando aula lá em Blumenau, na universidade. Quando os alunos me chamavam de professor, até levavam um susto. Nossa! Mas realmente a gente tem que resgatar o valor e a importância do professor. E essa importância dessa educação. E o que foi feito ontem, o que está sendo feito aqui em Erechim, é resgatar o valor dessa conexão do professor com a realidade e levando os alunos para o mundo. Isso foi fantástico. O senhor falou em professor e eu acredito que nós, o país, o Estado e nós, eu acho que a sociedade como um todo tem que mudar a sua visão com relação ao professor. Só que o professor precisa, de uma forma geral, ser mais valorizado. Mas por que o professor, nas últimas décadas, decresceu tanto assim, desceu tantos degraus na sua valorização, enquanto outros países são os profissionais mais respeitados? Falamos a respeito, o senhor falou a respeito da Coreia do Sul há pouco, um dos exemplos talvez onde o professor é mais respeitado. E por que não hoje? Por que nós não temos essa visão? É legal, sua pergunta é super importante. Além da Coreia, no Japão, a única pessoa... Tem a Coreia, mas tem vários Não, com certeza, com certeza. Mas o do Japão tem um exemplo muito interessante, que a única pessoa que o imperador se curva é para um professor. O imperador japonês só se curva para uma pessoa, quando ele vê um professor, para mais ninguém. Então isso mostra a importância e a relevância. E o que eu acredito que aconteceu no Brasil nos últimos anos, eu sou muito jovem relacionado à história, eu estou mais aprendendo na entrevista do que transmitindo conhecimento, eu estou mais absorvendo, mas eu acredito que o professor foi perdendo o seu papel principalmente por causa das famílias. Porque o que aconteceu? Eu acho que as famílias foram se distanciando dos alunos e transferindo para o professor o papel que às vezes era das famílias. E o professor, ele não consegue substituir o papel de um pai. Assim, claro, o professor tenta passar os valores, passar a educação, passar o respeito, mas o que acontece? O professor também tem que passar o conteúdo, a metodologia. Claro que isso está interligado, mas eu acredito que
as famílias se distanciaram da educação e transferiram, deixa que o professor e a escola resolvem a educação. Só que a escola não consegue educar se a família não estiver junto. E aí, por isso, acho que o professor foi perdendo o papel, as famílias foram falando, então esse professor não educa. Essa é a minha percepção, é só a minha percepção. Mas eu acredito que a partir do momento quando a família está engajada na educação do filho verdadeira, ensinando os valores, ensinando, olha, filho, isso é certo, isso não é certo, isso é correto, isso não é. E aí o professor sobra tempo e espaço com os valores bem enraizados para transmitir o conhecimento acadêmico, teórico. Por isso, mais uma vez, a importância da universidade, mas eu acho que a gente tinha que arrumar uma forma de fazer com que os cursos de licenciatura voltassem a ressurgir, não apenas em forma à distância, sim, é importante, mas de formar mais professores. A temeridade minha e de muitos outros é de que nós teremos professor daqui a alguns anos? Essa é uma preocupação super importante. E qual é o tipo de professor que teremos? Tipo de professor? Exatamente, exatamente. Como fazer isso? Então, Estou largando a responsabilidade da sua resposta, porque o senhor vem de uma área bastante... Professor não é só aquele também que dê sala de aula. Eu acho que professor é até um técnico de futebol que é chamado de professor. Sim. Então, o que devemos fazer? Qual é a minha responsabilidade? O que eu devo fazer? Tem alguns conceitos falando do movimento de mudança de conceito de aprendizado para aprendizagem, para colocar o aluno no centro do processo. Eu vou falar um pouquinho do que a transformação do profissional médico, que eu acho que pode ser semelhante, um paralelo com o professor. O médico, depois que veio a tecnologia, ele deixou de ser o dono do conhecimento de saúde, tudo você acha na internet, passou a ser um curador do conhecimento de saúde. Que é isso? O paciente vai, pesquisa na internet e vai no médico para tirar dúvidas, para fazer isso. Com o professor não é o único dono do conteúdo do conhecimento. Ele agora tem que ser um facilitador, um curador, um estimulador dos alunos a buscarem o conhecimento através de metodologias, de experiência. Então, eu acredito que tem que ter essa transição, essa mudança de mentalidade, mas é em todas as áreas, porque a tecnologia, como a internet, mudou o jeito de todas as profissões. Assim, já chegando quase ao final do nosso programa, além de fazer um agradecimento especial à sua presença, também nós tivemos a presença do Dr. Cláudio Terra, mas por compromissos ele não pôde estar conosco aqui. Mas acredito que ele tenha dado uma excelente contribuição ao evento também. O que o senhor deixaria nesse momento de legado para a nossa região, para o nosso programa, para a nossa comunidade, para a nossa universidade? Que caminho a gente deve seguir? É este que a gente comentou até agora? Que mais que a gente pode fazer? Porque eu acho que a responsabilidade, o trabalho, ele não deve esmorecer. Com certeza. Eu até estava comentando, inclusive, com o Cláudio, que ontem eu tive o prazer eu falei para ele, Cláudio, é um sonho estar aqui com você, e eu aprendi muito com você e continuo aprendendo. E o que eu gostaria de deixar para vocês é o que a gente conversou bastante ontem na palestra. Continuem ajudando os alunos a acreditarem nos sonhos deles, dando ferramentas, a universidade dando ferramentas e mostrando para eles o caminho. Se eles vão seguir ou não, aí é uma decisão deles. Mas o papel, hoje em dia, da universidade é mostrar, vocês estão trazendo as melhores metodologias, as melhores práticas do melhor hospital do Brasil, que trabalha com startup. Então, o que eles fazem é feito no mundo inteiro. As empresas que estão lá, tem empresas que estão lá, que estão no Canadá, estão nos Estados Unidos. Então, assim, o conteúdo é de primeiríssima qualidade. O que a gente tem que fazer agora é ajudar com que o que aconteceu ontem, as empresas, virem resultado. O que é virar resultado? Virem empresas com CNPJ, que consigam faturar ou vender, virarem produtos, para os alunos entenderem, olha, a gente criou e deu certo. E tem um exemplo da cidade, um exemplo real. E isso estimula todos a sonharem. Olha a empresa lá que fez a coordenação do cuidado, a empresa que fez o prontuário médico, deu certo, pessoal. Não é só ganhar dinheiro, é que a empresa deu certo, foi comprada, contratada.
E acho que estimular as pessoas a sonharem e dar o caminho para elas sonharem. Por isso que o exemplo da Unimed é extremamente produtivo, importante, porque o que acontece hoje em dia? Os grandes valores, como não são valorizados aqui, eles vão lá para fora. Exato. Então nós queremos, não é proibido ir lá fora buscar a sua formação, ir lá para o Vale do Silício, sei lá onde, mas voltar para cá. Eu acho que é muito mais importante. E eu falava recentemente com um aluno da veterinária que atua hoje na Arábia. E até fizemos um programa aqui com ele. Eu acho que é extremamente importante essa pessoa ir lá, e também não é proibido ficar o resto da vida por lá, mas vir e transformar a sua realidade, o seu seio familiar, a sua comunidade. Eu acho que o desenvolvimento só acontece assim, né? Perfeito. E a informação só vira conhecimento quando ela é transmitida. Se ficar para mim, não adianta nada. Não serve para nada. É a mesma coisa de não ter aprendido. Né? Exatamente. E é muito legal o que você falou, porque todos nós temos oportunidade de ir lá para fora. Se a gente está no Brasil, foi por escolha que a gente acredita nesse país, a gente acredita nas pessoas, a gente acredita em projetos como esse que está acontecendo aqui na Unimed, na URI. A gente acredita que consegue fazer a diferença. Doutor Leonardo, obrigado pela sua presença aqui no programa Expressão Universitária. Se tiver uma nova oportunidade, por favor, volte aqui. A sua contribuição foi extremamente importante, não apenas ao evento, mas ao nosso programa. E sempre fica uma mensagem extremamente positiva à nossa comunidade. Obrigado mais uma vez e obrigado a você em casa que todas as semanas nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.